Olá, seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje o meu convidado é um ilustre alentejano. Ele próprio diz que nasceu no Alentejo, à beira do Guadiana, e que se sente orgulhoso quando vê a paisagem alentejana. É, para além de intérprete, compositor, músico, é também um homem cheio de histórias. Nós já tivemos aqui algumas em off, e é um homem cheio de histórias e com muita coisa para contar. O meu convidado deste À Conversa Com é Paco Bandeira. Paco, se eu lhe perguntasse o que é que o Paco é, o que é que o Paco é? Essa era a pergunta que eu nunca esperava que me fizessem, porque não sei. Sou o resultado da paisagem desta estrada que eu escolhi quando comecei. Quando comecei a minha vida, comecei a estrada, comecei a fazer a minha estrada e vou fazendo a pouco e pouco. A pouco e pouco vou sendo aquilo que a paisagem me permite. O Paco faz parte do imaginário de milhões de portugueses. Faz parte da cultura popular portuguesa e há muitas músicas que toda a gente conhece. Eu há pouco brincava consigo que lhe perguntava quando é que ouviremos a ternura dos 70, mas houve uma fase da vida, quando foi a ternura dos 40, que muita gente lhe perguntou como é que era ter chegado aos 40 e como é que é estar nos 70, continuar a ser um ícone para muitos e ao mesmo tempo estar um bocadinho afastado de outros. Quando eu fiz a ternura dos 40, foi porque um dia pensei que a nossa sociedade achava que a partir dos 40 anos era tudo velho. A juventude de então achava que é um velho, já tem à volta de 40 anos, já não presta. E eu comecei a sentir, é a melhor altura da minha vida. É a altura não só da minha vida, a melhor altura, como de todos aqueles que eu conheço. Toda a gente estava melhor. Eu aos 40 anos jogava ténis e ganhei por um campeonato de ténis. E nunca fui um profissional de ténis, nunca fui profissional de nada, nem de futebol, onde joguei futebol no Belenenses também. E joguei ténis pelo Belenenses. O Belenenses foi 10 anos campeão nacional de ténis, não só comigo, mas principalmente com os outros, porque eu tinha 40 anos e achei que estava precisamente no apogeu das minhas faculdades mentais, físicas. Tudo isso eu não sentia que estava velho. Aliás, ainda hoje não sinto. Essa é a próxima pergunta, é porque aos 70 ainda não é um velho. Pois, 73 em breve, faço 73 em maio, a verdade é esta. Mas ainda hoje não sinto porque, de facto, se não houvesse espelhos, eu nem andaria pela minha... Eu tenho uma frase que eu acho que é da Eunice Munhoz, não tenho absoluta certeza, mas acho que é, que ela diz que acorda todos os dias com 18 anos. Pois. E que depois no caminho até à casa de banho é que vai envelhecendo. Olha, eu faço dessa frase a minha também. Regra geral, eu também não envelheço tanto assim. Porque eu sinto-me bem, sinto que tenho algumas limitações no meu veículo. O veículo começa a ter problemas de travões, começa a ter problemas na centralina, mas de resto está tudo igual. Mas o Paco recebeu-nos, nós estamos, e já agora aproveito para informar os nossos telespectadores, nós estamos na casa do Paco, aqui no Alentejo, não vamos entrar em detalhes, mas estamos na casa do Paco Bandeira, aqui no Alentejo. O Paco recebeu-nos no início da propriedade, ainda fez uma bela de uma caminhada, já nos mostrou muito do que temos aqui à volta e que nós vamos mostrando durante este programa, mas o Paco, qual é o dia-a-dia do Paco Bandeira hoje? Para manter esta vitalidade, qual é que é o dia-a-dia? É o dia normal de uma pessoa do campo. Eu levanto-me cedo, às vezes não tanto, mas chego-me a levantar às 8 horas, mas posso-me levantar às 6, às 7. Depois tenho os meus animais, que é a minha principal, além da minha esposa, que está comigo todos os dias, mas o resto da minha família, para além dos amigos, são os meus animais. Eu trato deles, quando me apetece monte de cavalo, a minha mulher também. E tenho aqui tudo o que teria numa grande cidade, porque hoje com a internet não preciso. E depois aqui em Montemoro Novo há tudo. Tudo o que haveria em Lisboa e o que não há em Lisboa vem de imediato, pode-se telefonar e vem no próprio dia. Portanto, e vivemos num país em que chega a Lisboa numa aqui hora... eu nem chego a uma hora, 50 minutos, são 90 km de Lisboa em autoestrada. Portanto, não tem. O meu dia-a-dia é um dia muito frugal, muito simples. A maior parte das vezes vamos comer fora, outras vezes faz ela aquilo de comida, outras vezes vamos buscar comida feita. Portanto, temos assim, dormimos umas cestas, temos uma vida calma. O Paco teve... Faço música, escrevo muita coisa, que deito fora e depois, como todas as coisas, escrevo, deito fora, outras vezes aproveito algumas coisas, outras vezes vou buscar aquelas que deitei fora,
Portanto, faço como todas as pessoas que pensam, não é? O Paco, voltando à questão dos 40 anos, o Paco, se calhar, no período dos 0 aos 40, teve uma vida, se calhar, mais cheia do que muita gente dos 0 aos 70. Sim, sim. Porque o Paco nasce aqui no Alentejo, em Elvas, vive em Vila Viçosa, estuda, descobri há pouco que estudou Andei no seminário. E depois tem uma saída fora de portas, que naquela altura era muito rara. Era. Naquela altura, começando por aí, depois de Vila Viçosa, a minha mãe queria que eu fosse padre ou alfaiate. Tem tudo a ver, não é? A qualidade dos tecidos. É a qualidade dos tecidos. Ao tempo não havia o pronto a vestir, os alfaiates eram pessoas muito importantes. E tinham uma profissão debaixo de telha, que era fundamental, dado que os meus irmãos eram trabalhadores do campo, como o meu pai e a minha mãe, e ela queria para mim, que era o mais novo dos rapazes, ter uma profissão debaixo de telha. Tudo aquilo me saiu muito bem, eu gostava muito de estudar. E depois era muito bem tratado. Eu no seminário, eu só lá ia de dia, porque de noite, eu não vivia lá à noite, era externo, mas comia bem, tinha aulas de música, foi lá que eu aprendi aprendi a tocar guitarra com o padre António Emílio também, e depois eu já tinha tido antes umas liçõezinhas de guitarra de fado com quando eu tinha 8, 9 anos lá em Elvas, com o Januário Pinto, que era um ceguinho que ensinava a tocar guitarra e tinha uma barbearia. Curioso, não era ele que fazia a barba às pessoas. Espero bem que não. Mas ele ensinava música e tinha lá os seus funcionários. E depois em Vila Viçosa, então aprendi a parte mais formal da música, desde como é que a música nasceu, desde o Pitágoras que inventou a música, até depois pronto, e comecei a tocar guitarra. Nunca me aprofundei teoricamente na música profunda, mas estudei desde os trovadores a Stravinsky, ao contrário do que possa parecer para muita gente, porque para muita gente eu sou um cantor um pouco melhor que Pimba, porque as pessoas achavam que eu cantava português. Eu não categorizaria dessa maneira. Mas houve quem utilizasse, era do nacional cancionetismo, que era uma coisa tão ofensiva ou pior que Pimba. Porque na altura eles chamavam nacional cancionetismo... Há coisas muito mais políticas, não é? Coisas foleiras. Há música foleira, há música da Rosinha dos Limões, que é muito bonita. Sabe que eu tenho uma teoria, a minha formação é de comunicação, como lhe disse, e há uma teoria de comunicação que é a KISS, que é Keep It Simple Stupid. Claro. E quanto mais simples, mais difícil é de fazer. Mais difícil é de fazer, tal como em publicidade. E veja-se o que é aquela cerveja que é a sede que se deseja, não é? Exato. Que é do Zé Carlos Ari dos Santos. Portanto, essas coisas todas, eu enfrentei um grupo de como é que eu hei de dizer, de idiotas convencidos que eram génios e que tomaram conta do país. Eram eles que faziam a opinião nacional, porque estavam nas rádios, porque como não conseguiam trabalhar... Mas depois não senti isso nos concertos? Nunca senti. Não, os meus concertos, tenho as melhores memórias. Tive concertos, fiz mais de 2000 concertos, não é? E a maior parte deles de solidariedade e beneficência. Mas fiz concertos em todo o mundo. Em Portugal, alinhavei o país todo, as aldeias mais profundas, às grandes cidades, os grandes palcos, até Nova Iorque, até a Austrália, até a Nova Zelândia. A Venezuela, que eu vi. A Venezuela, estive lá com a Amália várias vezes, em vários sítios. Fiz concertos para todo lado, só com a minha guitarra, e algumas vezes com 2 músicos, o Zé Barinho e o Luís Duarte. E fizemos por esse mundo fora, cantei com grandes músicos. Mas isso prova um bocadinho o paradigma, não é? De que não ser respeitado pela elite cultural, vamos chamar assim. Não, o povo sempre mas ser recebido pelo povo. O povo sempre me respeitou. E o povo hoje fez-me aquilo que eu gostava que me fizesse. Não é a minha pessoa que é importante, é a minha obra. Feliz daquele em que a obra o ultrapasse. A imortalização do artista, é isso? Ao contrário de muitos, que toda a gente conhece, mas não conhecem a obra. Toda a gente sabe que são pessoas bonitas, pessoas muito simpáticas, com grandes atrações naturais, mas depois a obra deles é uma coisa que ninguém conhece. Veja o caso do Zeca Afonso, que não tinha de facto o público. Eu acho que se mostrar a fotografia do Zeca Afonso
a 200 jovens Hoje, universitários. se calhar não conhecem. Mas a música A música vai perdurar. Sim. E não conhecem outros que na altura, nem eu me lembro o nome deles, quanto mais citá-los. Mas para dizer isso, eu quando saí de Vila Viçosa e saí com o meu pai... Mas a minha pergunta ainda não acabou. Eu quero saber como é que perdemos um padre. Perderam um padre, não perderam, ganharam foi um indivíduo que não é padre, porque muitas vezes, a maior parte, o mal era ser padre. Se eu fosse padre, não sei, não podia ser um bom padre. Podia ser se calhar um bom sacerdote da cultura, mas nunca seria um bom padre, porque eu sou demasiado cristão. E isso não é uma coisa que abone muito a qualquer padre, porque os padres aqui são católicos, apostólicos, romanos. E eu seria puramente cristão. E isso não daria, de facto, um bom padre, nem seria padre durante muito tempo. Mas o que é certo é que eu também não tinha grande vocação para enganar, para vigarizar. Porque a palavra vigarice vem de vigário, não é? Exato. Eu percebi. Portanto, o que eu poderia fazer foi o que sempre fiz, foi o meu sacerdócio ao serviço do ser humano, do indivíduo que, segundo a minha própria opinião, e que não quero que as pessoas a sigam, se calhar era bom que a seguissem, porque o indivíduo é um ser que não se fez a si próprio, nasce sem qualquer alma, espírito, é depois de nascer que essas coisas o tomam conta nele, portanto, o espírito só pode encarnar alguma coisa que já é carne. E quando a pessoa nasce, a partir do momento que nasce, vindo da pessoa que o gerou, o sítio onde foi gerado, o dia e a hora onde nasceu, o sítio, isso, começa um universo novo. Mas que o software que o há de depois ocupar, o software que o há de guiar, entra e já existe esse software. É o conhecimento que todos nós temos, que as andorinhas têm também, que sabem o caminho, nasceram aqui no meu monte e depois vão lá para o Egito e voltam para o ano que vem. Ninguém as ensinou em 2 ou 3 meses em que estão aqui qual é o caminho do Egito. Portanto, esse conhecimento já está lá. Depois começa a vida dele, a partir daí, começa uma estrada nova, um caminho novo. E é essa paisagem que eu referi há pouco que vai torná-lo o indivíduo que ele vai ser, que não tem culpa nenhuma de ser ou um Einstein ou um Hitler já não é tanto assim. Quer dizer, o Hitler era mesmo um sacana. Mas o Hitler, se olharmos bem... É muito fruto do seu tempo, não é? Eu nasci 2 dias, 48... Não, fruto do tempo, não estava a dizer fruto do seu tempo. Dele. Mas no meu tempo também. Eu nasci 48 horas depois do Hitler se suicidar. Sim, nasci a 2 de maio de 45. 43, o Paco nasce em 45, não eram do mesmo tempo, eu até aí chegava... Pois, o que é certo é que todos nós somos aquilo que somos obrigados a ser. Nenhum de nós decidiu o seu. A pouco e pouco, depois há uma altura em que já, tal como os primeiros ministros, já começam eles a impor, já começam eles a mandar. Mas se virmos bem, quando eles entram para o cargo, são todos tão humildes, são todos tão dóceis, tão bonzinhos, e depois, a partir dali, começam a juntar tudo aquilo. Nós somos a mesma coisa noutra dimensão. O que é certo é que depois de acabar o seminário, comecei a vislumbrar outro tipo de coisas. Portugal não tinha hipótese para mim. Não tinha hipótese porque eu era filho de trabalhadores do campo. A minha não era descendente, não tinha como descendente nenhum médico, arquiteto, engenheiro que tivesse cotação na sociedade onde eu vivia. Eu só me podia salvar através de coisas, de profissões daquelas que saltassem vários degraus de uma vez, não é? Insólitas. Exato. Toureiro, cantor, qualquer coisa desse género. E eu achei que cantar não era... pensava que não tinha grande voz, mas achava que fazia boas cantigas, porque o padre tinha-me ensinado e eu gostava muito daquilo. E fui para Badajoz, lá me fui infiltrando. E aí nasce o Paco Bandeira, porque até aí era o Francisco Bandeiras. Bandeiras. Bandeiras, pois. O Paco Bandeira nasce porque em Espanha todos os... E começa em espanhol. Começa em espanhol. Comecei a cantar porque eu tenho muita facilidade de me adaptar a idiomas, a línguas, falo muito facilmente. Eu não aprendi nenhuma das línguas, como digo, didaticamente num colégio. Foi tudo empírico. É tudo empírico e falo 5 línguas.
algumas delas fluentemente, outras Já agora, quais é que são as 5? Agora fiquei curioso. inglês, francês, espanhol, alemão e português. Fala alemão. Um bocadinho de alemão, desenrasco-me em alemão. Porque também trabalhei na Alemanha. Trabalhei na Alemanha na televisão, na ZDF. Não, na ZDF. Daí, eu fui para a Espanha, meti-me a tocar guitarra, porque na altura a guitarra era um instrumento, era uma janela de oportunidade. Havia o mundo todo, começaram com as guitarras elétricas, o Elvis Presley, os Shadows, e eu comecei a tocar guitarra, adaptei aquilo à guitarra elétrica, fui para Badajoz. E em Badajoz comecei a tocar numa grande orquestra. Comecei a tocar, a fazer umas melodias, porque os músicos eram muito rígidos, e comecei a fazer umas melodias, comecei a aprender com eles, comecei a ver o que é que se fazia lá com a música, comecei a fazer a minha própria música, o meu dialeto musical, e pronto, a partir daí fundei um conjunto rock, curiosamente, coisa que lamento bastante, que era muito débil aquilo que nós fazíamos, se bem com um sucesso enorme. Que eram os Cuban Boys. Não, eram os Playboys. Os Playboys, que era um conjunto, que ainda hoje vêm cá os meus amigos velhotes e tal, vêm aqui ter comigo almoçar às vezes. Vêm aqui de Espanha, eu sou para eles um ídolo, não é? Saí da caverna e sou para eles um ídolo. E depois é que entrei, depois em festas onde eu participava com os Playboys, atuámos em algumas festas com os Cuban Boys, que era um grupo fabuloso, cubano, do Armando Orefice, que eram cubanos brancos, que tinham fugido de Cuba. E o Armando Orefice era um homossexual muito assumido naquele tempo, era um pianista fabuloso e que fez canções para filmes. E ele achou que eu era um bocado bonitote, claro que enganou-se, porque eu não tinha nenhuma vocação para o que ele queria, mas depois ele achou que eu era músico, ele começou-me a levar com ele e fui com ele por esse mundo fora, desde o Japão à Austrália. Mas aí já na tal política dos cruzeiros? Dos cruzeiros. Dos cruzeiros. Porque havia o Fraga Iribarne, que era ministro do Turismo. Mas desculpe interrompê-lo, Paco, mas um jovem português nascido em Elvas, a dada altura... Com 18 anos, a dada altura, estar no negócio dos cruzeiros. Se calhar ver o mar não era uma coisa que a maior parte do povo de Elvas... Eu até enjoava. Pois. Como é que foi o impacto? O impacto para mim naquela altura, regra geral, entro nas coisas sempre... Só pensa depois? Só penso depois. Porque se começa a pensar antes, começa a tremer, não é? Entrei, já cá estou, as pessoas gostavam, olha que maravilha, ainda não caí. E fui sempre melhorando, portanto. E quando entrei nesse cruzeiro, no primeiro cruzeiro que fiz com o Armando Orefice, nós só víamos mar e copos e pessoas que andavam a divertir-se. E nós éramos os músicos, fatinho de lantejoulas, e lá estava eu a tocar à noite e a cantar. Cantava coisas em inglês, porque a nossa cantora, a chamada crooner, que fazia coisa, só cantava coisas cubanas, chá-chá-chás, porque o Armando Orefice, o grande músico cubano, Armando Orefice, que as pessoas já não se lembram, foi o homem que fez o António Machín, o outro dos maiores cantores de boleros e lumbas que houve no mundo, era um preto. E então, na altura, a mulher dele pôs-lhe os palitos, ele foi atrás dela e eu fiquei no lugar dele. Fiquei a cantar os boleros do António Machín. Desgraças de uns, sorte dos outros. Sorte dos outros. Foi a minha sorte. E depois ser substituto de um dos maiores cantores do mundo. Trouxe-o... Felizmente eu não me entrosei naquela coisa, porque isso não era capaz de cair de nervos. Porque substituir António Machín é uma coisa do outro mundo. Mas pronto, a partir daí comecei a ganhar muito traquejo, como se costuma dizer. Depois veio a tropa, acabaram-se os cruzeiros, acabaram-se a vida fácil, a vida faustosa, do rapaz deslumbrado. Mas ao mesmo tempo manteve-se a veia. Eu estava a ver fotografias há pouco, porque há uma história familiar aqui pelo meio, porque o meu pai substituiu o Paco em Luanda e o Paco mostrou muitas fotografias a atuar. Mesmo na tropa, na guerra, se bem que Luanda naquela altura não era particularmente... Mas eu tinha que de vez em quando sair para operações. Mas manteve a veia artística, mesmo esses tempos foram... Sempre. O Movimento Nacional Feminino da Cilinha Spico Pinto deu-me umas guitarras e eu fiz lá um conjunto e andávamos
tanto eu como o Sérgio Borges e mais aquele rapaziada a cantar para os militares. Em algumas vezes, mas nunca o meu comandante dizia, não podes fazer essas cantorias todas, mas tens que fazer o teu serviço. E fiz sempre o meu serviço, não é? Portanto. Entretanto, acaba o serviço militar, volta para Portugal e estamos ali no limiar do 25 de Abril, mais ano, menos ano. Não, eu voltei em 69. 69. Em 69, quando eu voltei, cheguei cá e não tinha emprego, estava muito mal. Fui cantar para o Nina, para a Tágide, para as boates. E não houve a tentação de voltar para os cruzeiros? Ou já não havia espaço? Já não havia espaço, porque eram cruzeiros espanhóis e era com a orquestra do Armando Orifites, sozinho. Eu não tinha. Eu comecei a fazer uma carreira sozinho, porque a Hermínia Silva, que foi minha madrinha na altura, me disse, pá, ficas aqui. E andei por aí. Eu era casado, tinha filhos, tinha que ganhar a vida. Claro que ganhava mais que qualquer engenheiro. Já era casado nessa altura? Já, eu casei com 18 anos. Ok. Problema de andar por fora, não sei quanto, pronto, casei com 18 anos. Portanto, quando fui para a tropa já tinha 2 filhas, não é? Portanto, havia uma responsabilidade, não era aventura, era uma questão não, de responsabilidade. Já tinha família e tinha que... Portanto, a partir daí, eu comecei por fazer as coisas todas, até que depois aqui não dava, fui para a Alemanha. Fui para a ZDF trabalhar, para Frankfurt. ZDF é em Mainz, mas eu vivia em Frankfurt. Cantava lá numas bodegas, e nessas bodegas flamencas, na Sachsenhausen, que tinha sido um... Porque aí também havia aquela visão ibérica, não é? Para eles, naquela altura, ainda mais do que hoje, espanhóis e portugueses era tudo igual. E eu entrei para uma bodega flamenca a cantar, sem vencimento, porque quem pagava o meu vencimento eram as pessoas que iam lá comer e punham o dinheiro no prato. Porque era assim que se fazia, não é? Eu não precisava de ir, porque havia uma rapariga que fazia isso. Eu cantava, depois ela ia com o pratinho buscar dinheiro para mim. Portanto, era assim que se fazia. E ganhava-se bem? Ganhava o suficiente que em 4 meses comprei um automóvel. Pronto. Que automóvel já agora? Na altura era um Mini. Um Austin Mini, que foi com ele que depois andei durante uns anos. Até que mais tarde comecei a ganhar melhor e comprei um BMW. Pronto, olha. Mas foi assim que eu comecei a minha vida de cantor. Fiz algumas canções. Mas chegou a atuar na própria ZDF. Eu tenho aqui Sim, na ZDF cantava coisas, cantava os standards da altura, cantava coisas mexicanas, o Cucurrucucu Paloma, cantava o Guantanamera, cantava... E o português nunca tentou, não valia a pena, não era mercado? Metia algumas cantigas minhas pelo meio e algumas cantigas portuguesas, mas as cantigas portuguesas eu não os conseguia explicar a eles, porque eles gostavam muito do ritmo, não é? Do ritmo. Pois. Sabe que eu sou filho da Revolução, já sou posterior à Revolução. Como é que era gravar um disco? Nós ouvimos as histórias e sabemos que havia o controle, o lápis azul e essas coisas todas. Qual é que era a tensão quando se entrava em estúdio com letras e músicas escritas pelo próprio? Eu acho que há um bocado de mito nisso. Essa tensão não existia assim. Essa tensão existia quanto ao Zeca Afonso apenas. Porque o próprio Adriano Correia de Oliveira andava furioso e triste porque nunca tinha sido preso. É verdade. Faltava-lhe esse cromo na caderneta. E acho que ele ficou até um bocado zangado comigo porque eu fui preso em público no Luso por cantar uma cantiga e por contar uma anedota. Preso em público, no Luso. Porque estava lá o professor Marcelo a estagiar lá a fazer Marcelo férias Caetano, não o Marcelo no Bussaco. O professor Marcelo Caetano estava a estagiar no Bussaco e então eu fui cantar ao Luso e cantei uma anedota sobre o Américo Tomás e cantei uma cantiga que eu tinha feito. Vejam bem, essa cantiga foi considerada fascista por um daqueles arautos, daqueles arquitetos que na altura eram todos comunistas, da esquerda festiva, que era o tal José Jorge Letria, que agora é presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. E era um rapaz que cantava pior que o meu cavalo. O meu cavalo canta mal. Cantava pior, mas queria ser cantor. E como não o deixavam ser cantor, porque felizmente as pessoas tinham algum ouvido, e queria ser poeta. E ele ainda se diz poeta, que fez um poema que era "Se o poema seja carne, ossos, vísceras", cantava assim. E então não gostava de mim. E inventou uma vez até uma história que eu era fascista, que tinha sido medalhado pelo Tomás. Mentira pura, daquelas coisas que se inventam para intoxicar o público. Nunca fui medalhado por Tomás. Fui medalhado, eu e o Adriano e o Zé Viana, pelo Médici,
presidente do Brasil, que veio a Portugal e trouxe um saco de medalhas e medalhou toda a gente que foi encontrando. Era o gajo, se calhar o chofer uma medalha, o cozinheiro do hotel outra medalha, olha o Paco Bandeira veio aqui cantar mais o Zé Viana, leva uma medalha também, e pronto foi. E ele apanhou essa fotografia e no dia, logo a seguir ao 25 de Abril, em agosto desse ano, publicou e começou a minha luta com os maus jornalistas. Pôs no República. E agora o povo continuará a ouvir cantar este bufo e por detrás pôs a fotografia a receber aquela coisa do Tomás. Ora bem, eu tinha pelo Tomás o maior asco que se pode ter no mundo. Tanto que eu fui preso pela PIDE por contar uma anedota sobre o Tomás. Portanto, mas ele não sabia disso, ele queria cantar, queria ser fadista, coitadito. Depois acabou nestas coisas, foi-se infiltrando. Mas esta é a verdade, eu gosto de ser a verdade com nomes e tudo. Portanto, e a cantiga chamava-se Lá Longe, onde o Sol Castiga Mais. E porque tinha cantado outra que era A Ceifeira Bonita, que o público adorou muito, sempre. Mas ele achava que aquilo era fascismo. Curiosamente, ele hoje está à minha direita, naquele tempo era campeão da esquerda. Era mesmo daqueles corredores da primeira linha. E começou aí a guerra toda. Portanto, as cantigas que eu comecei a fazer, e essa cantiga é hoje o hino da Associação, da Liga dos Combatentes Portuguesa, Lá Longe onde o Sol Castiga Mais. E essa música de Onde o Sol Castiga Mais, que até pelo título eu entendo que tenha a ver com a guerra colonial e com o sofrimento dos militares, passou no controlo da censura? Claro que passou. Falando, a censura portuguesa era muito mais sobre pessoas. Os textos, obviamente que eles agora fazem disso, amplificam, porque todos gostam de se armarem vítimas, e nomeadamente aqueles que não têm razão para isso, têm que fazer cada vez mais barulho. Os nossos jornalistas, então, eram melhores os de ontem que os de hoje. Felizmente eram muito bons porque havia censura. Porque senão, a prova que a censura é que fazia aos grandes jornalistas é que hoje os jornalistas de hoje que nós vemos aí na nossa praça são autênticas marionetes da finança. Lá está, uma censura económica em vez de uma censura política. Pois, não, é porque eu falava, estes todos, quando eu falava há pouco do tal Zé Jorge Letria, que a única obra que fez foi, a única obra notória que ele fez até hoje, foi ter eliminado, apagado os registros, os arquivos todos que havia da música popular portuguesa na emissora nacional. Porque ele, quando esteve lá, porque ele infiltra-se tudo o que é sítio, o Partido Comunista, na altura, ele era do Partido Comunista e era um dos mentores, foi lá apagou não só as minhas gravações, como a do Rui de Mascarenhas, da Madalena Iglesias, todo o património dos Serões para Trabalhadores, ele apagou aquilo. Portanto, ainda por cima, nunca explicaram. Eu gostava de falar nisto. Eu não sou politólogo e nem tenho nada que meter em política, porque sou cantor. Mas também não tenho nada como cantor de deixar de me meter nestas coisas, porque a minha música traduz tudo isso. A maior parte dos portugueses nunca lhes explicaram quem é que inventou o comunismo. Porque se lhe dissessem que o comunismo foi feito no mundo, foi criado pelo Sr. Rothschild, pela família Rothschild, porque o czar da Rússia se negou a aceitar que o banco russo fosse controlado por eles. Porque eles controlam os bancos todos. Eles é que são os donos das moedas. São os donos de todo o dinheiro que existe neste mundo sem cobertura. E foram à Rússia, como tinham feito com o Banco de Inglaterra, como fizeram com o Banco Americano, que na altura tinha outro nome, não era a Fed, era outro nome. Como fizeram, eles é que faziam a moeda e os Estados abasteciam-se daquele dinheiro e davam-lhes a eles direito de, com títulos da dívida pública, enganarem o povo. E é o povo é que pagava aquilo tudo. Como na Rússia o czar mandou-os à fava, os Rothschilds, por vingança, inventaram o comunismo e foram eles que financiaram o Lenin e o Partido Comunista. Portanto, o Partido Comunista tem na sua origem o pior do capitalismo. Não explicaram isso às pessoas. Explicaram apenas aquela cartilha que era dada para manipular, para dominar a mente das pessoas e torná-las aquela história de que a solidariedade, o trabalho, somos irmãos. Mentira, porque na Rússia vivia-se muito pior que aqui. E eu fui lá sempre. Fui lá com o Pedro Osório. E lembro-me que o Pedro Osório, que era comunista, veio de lá sem ser comunista e foi para a CDE. Há várias histórias dessa altura. E fomos lá.
E quando eu vi naquele tempo, isto não é propaganda anti-partido nenhum, é a realidade. Portanto, hoje já não há comunismo na Rússia, nem na União Soviética. Sim, agora só há na Ásia Só e em na Ásia Cuba. e em Portugal. É só onde há. Mas em Portugal, isto é um comunismo folclórico, porque... Ideológico. Ideológico. Mas é só tal... Eles estão sempre à espera de ver se mantêm vivos e continuam a usar a fórmula capitalista. Porque o comunismo português, o que é que tem? São donos de imensos edifícios que até nem pagam em mim por isso. Portanto, isso para mim é treta, é tanga. O importante para mim são as pessoas que trabalham. Os santos, como eu referi e refiro sempre, os que fazem o trabalho do país todo. E esses não têm voz nenhuma. Quem tem voz são os papagaios que foram à universidade aprender a roubar melhor. E que vieram lá da universidade habilitados pelo Estado a roubar os outros, a poder impor e passar faturas com muito dinheiro por pouco trabalho. Portanto, e essa é que é a minha luta. A minha luta é que as minhas cantigas sirvam para alertar e abrir a consciência dos que trabalham e que só têm para a sua manutenção, para a sua vida, os braços e a inteligência, que não têm mais bens nenhuns. E que mesmo os braços e a inteligência deles são vendidas a troco de dinheiro sem cobertura. E mesmo assim, esse dinheiro sem cobertura, depois vem o Estado e leva-lhe de todas as maneiras sem os avisar. E aquilo que ontem era ilegal, hoje passou a ser legal. E a pessoa nem sabia porque é que era ilegal ontem, nem porque é que é legal hoje. A única coisa que lhes dão é intoxicação. E eu tenho que cantar isso, porque essa é a minha obrigação. O Paco está a falar desta questão da legalidade e da maneira como o governo, ou como os governantes, se calhar mais do que o governo, os governantes lidam com o povo. Há uma história que nós falámos há pouco, quando eu cheguei aqui ao seu belo espaço, há uma história que está na memória de todos, do Paco com um cilindro a destruir 50 mil CDs em protesto. E era um protesto um bocadinho amplo, que eu tive o cuidado de ouvir algumas intervenções do Paco sobre isso, e é um bocadinho amplo porque era mais do que aqueles CDs, aquilo era um símbolo de muitas coisas que estavam a acontecer de mal. Aquilo foi há 10 anos, há 8, 2010, se não me engano. Foi há 2010 que eu utilizei o cilindro para apagar os discos. Hoje faria a mesma coisa. Faria? Tinha que fazer. Eu não podia fazer outra coisa. Ou então cedia à chantagem das finanças. Porque eu e o Joaquim Pessoa, quando da Expo, projetámos e apresentámos um plano de louvar o trabalho dos nossos descobridores. E chamava-se o disco Pelo Sonho é que Fomos, que é uma frase do Sebastião da Gama que nós usámos para aquele disco. Fizemos canções inéditas, pusemos cantores a cantá-las sobre a nossa história ultramarina. E a nossa história desde o infante até depois ao colonialismo. E lá está tudo escrito, bem escrito, muito bem feito, muito bem cantado, que os cantores foram desde... eu fui um deles, excluindo-me a mim, estava a Lúcia Muniz, estava o Manuel Freire, o Carlos Mendes, o Fernando Tordo, Jorge Paulo, os autores portugueses mais capazes na altura, o Vitorino, o Zé Mário Branco, todos fizemos as cantigas. E aquilo estava... A Caixa Geral de Depósitos, na altura, era comandada por gente muito boa, por pessoas da finança honestos. O caso do Alexandre Vaz Pinto, que quando lhe apresentámos o projeto, ele disse, se isto não foi muito caro, porque na altura o dinheiro era pensado, não era como agora que saíam aos milhares de milhões para fazer projetos para todo lado e depois agora nós é que temos que pagar. Mas naquele tempo ele disse, se isto for assim, diz-me lá os custos, nós apresentámos-lhe os custos. E os discos a Caixa pagava muito pouco por cada disco, era para aí 3 ou 4 euros por cada disco, com todo inéditos pago na Sociedade de Autores, direitos de autor, tudo isso pago. E depois, e paga aos autores, claro. Tudo pago aos cantores, todos eles tinham. E aquilo daria para aí, na altura, nós fizemos o suficiente para a Expo toda, para a Caixa, acho que foram 50 mil discos que eram para ser entregues, e desses 50 mil discos, o que nos pagavam era para aí 30 mil contos, ou seja, 150 mil euros, 3 euros cada disco.
Mas depois saiu o Alexandre Vaz Pinto, que não precisava de contrato escrito, porque com homens daqueles não era preciso, entrou aquela figura tenebrosa do Almerino de Marques. Disse, eu não quero isso, não encomendei nada, não quero isso. Isso para mim é fuleirado. E não quis. E nós ficámos com 50 mil discos. Entretanto, tentámos vendê-los através de jornais, através dos meios. Não dava interesse, porque aquilo era feito para a Expo, precisamente, para falar dos descobrimentos. E não conseguimos, e um dia eu encontrei em casa do meu compadre Almeida Santos o Nino Vieira, que ia lá render homenagem e pedir conselhos, e não sei quanto, lá em cima em Lagoaça. Eu estava lá a passar uns dias em casa do meu compadre, e quando falei com o Nino Vieira, falei-lhe nesta história, olha, eu tenho lá 50 mil discos que falam da história dos descobrimentos. E ele ficou interessado. E ele ficou interessado e disse, isso interessa para as nossas escolas. Até eu fiquei interessado. Se houver uma cópia, eu compro na várias internet. cópias, eu tenho algumas. Ele disse, para as nossas escolas, para saberem como é que foi. E eu disse, até eu ofereço isso para vocês. Ofereço-vos. Sim, para estar armazenado. E ele disse, sim senhor. E eu pensei em entregar os discos, arranjei maneira, através da Assembleia da República, de alguns amigos. E quando vou para fazer aquilo, para abater os discos... De imobilizado? Do imobilizado, nas finanças dizem-me, não, tens que pagar... Agora tens que pagar tudo. Pagar as taxas correspondentes. Mas eu não posso. Para quanto é que era? As taxas daquilo eram mais dinheiro do que o que eu tinha pago, do que eu tinha cobrado, ou que iria cobrar. Portanto, isto não posso. Não, então têm que ser destruídos. Para dar baixa deles temos que os destruir. E destruir como? Então a gente manda lá alguém destruí-los. Digo, não, quem destrói sou eu. Vocês mandam lá o vosso representante e eu destruo-os. E foi assim que fiz. Eles foram lá, assistiram à destruição, as finanças mandaram o seu... Entretanto, foi gravado pela Saloia TV. Foi gravado pela Saloia TV. Pelo Guilherme Leite. Guilherme Leite. E 7 ou 8 anos depois, transforma-se num vídeo viral. Pois, não, 8 anos depois, porque aquilo já foi em 2010. Portanto, mas a minha pergunta é um bocadinho mais abrangente, Paco. O Paco, eu ouvi várias declarações, como lhe disse. Aquilo era um protesto sobre a maneira como as finanças lidam com os portugueses, mas também um protesto contra a internet, contra o roubo de direitos de autor. Tudo isso, que nós estamos sujeitos a tudo. Mas a minha pergunta ainda é mais longa do que esta. É que o Paco disse-me há pouco que está a revolucionar-se a si próprio e está a usar a internet a seu favor. Precisamente. É o que eu tenho feito. É o que eu tenho feito porque a internet, de facto, veio possibilitar a nós... Desfiltrar esta agenda setting que falávamos há pouco. Pois, porque se eu chegar aqui a uma editora, eles dizem, as editoras não querem gravar discos como no tempo em que eu gravava para a Valentim de Carvalho, para a DEC. Sim. Porque eu gravava, eles pagavam a produção e depois davam uma comissão, uma porcentagem sobre as vendas. Mas esse formato está extinto. Está extinto. Agora é assim, as editoras, a gente oferece-lhes o disco e ainda compra e tem que comprar alguns discos. Nós gravamos o disco, fazemos o disco. Mas acha que ainda há pessoas a fazer isso? Há muita gente. E acha que é negócio? Não, é negócio para as editoras, pois. Para os artistas. Não, mas os artistas para fazerem concertos, para aparecerem nos espetáculos, para a rádio os meter na playlist, se puser. Porque a maior parte da pessoa entra na playlist, se houver no meio... Não, se entre o cantor e o dono da playlist, houver ali um lobbyzinho. Pois. Porque não entra lá todo. Basta porque ver hoje nós temos vários casos de artistas que nascem na internet e que vivem... E morrem na internet, e andam morrer na internet. Mas alguns até conseguem passar a dar a volta da internet para os mídias tradicionais. Claro. Mas acha que o paradigma está-se a virar? A internet é mesmo o futuro? Ou é uma solução intermédia? É o futuro. Até mais, não porque só... desfiltra, democratiza a música. É o futuro em muitos aspectos. Por exemplo, os escritores em Portugal só escrevem quem a editora tenha ele talento ou não tenha. A editora vai investir naquilo, ele também compra uns livrinhos ou arranja patrocínios. Mas acaba de ser um autonegócio, não é? Um autonegócio. Agora, na internet, por exemplo, a Cidade de Autores anunciou que vai criar uma plataforma para que os autores portugueses possam publicar os seus livros ali e fazer o e-book. Eu acho isso muito bom. Eu próprio, que tinha desistido de publicar coisas sobre mim, tenho tudo programado para publicar, posso eventualmente publicar na Sociedade de Autores esse trabalho. Muitos artistas que fazem os seus próprios vídeos,
e canções que se tornam virais por esse mundo fora e que lhes abrem a porta aos concertos, fazem pelo mesmo modo, através da internet. Portanto, esta democratização vai permitir novos Pacos Bandeira? Acho que sim, e acho que vai permitir melhores Pacos Bandeira. E onde é que as mentes livres como o Paco estão? Olha, aqui no campo há muitas, aqui neste sítio há muita mente livre. Não, já há muita gente. Mas estão na internet, estão... Já muitas delas foram para a internet. E eu já ouço gente simples, gente do trabalho, dizer, eu nem abro a televisão, porque aquela televisão já enjoa. Porque se formos a ver os seus colegas, a maior parte deles, a única coisa que muda é a maquilhagem, a gravata, porque o paleio é todo igual. Depois eles aparecem com o ar muito enchapelado, como se fossem autênticos milionários nesta lixeira. Andam de fraco e de cartola a dizer coisas da lixeira. E não têm a vergonha disso, e não têm a noção que aquilo não faz raccord com a realidade. Não desabota com a perdigota. E vemos-los todos eles como se fossem modelos, como se estivessem num desfile de moda, a passar notícias que não são notícias. São realidades tratadas por eles. Como se eles autodefinem-se como os donos da notícia. É como se o carteiro fosse mais importante que a carta. Aquele que me traz a mensagem, tenho que o tratar muito bem, pagar-lhe até principescamente para ele me trazer a carta, mas ele tem que pega na carta e altera-lhe o texto. Então é isto que me afoga completamente. É eu saber que esta gente, que são mentirosos puros, porque quem adultera a realidade não está a fazer informação, está a fazer deformação da realidade. Mas o Paco estamos a falar de Paco Bandeira, um ícone da cultura nacional, tem um estúdio de televisão aqui dentro. Parado. Já pensou em pegar numa câmara e fazer um canal no YouTube? Não, já pensei. Seguir o caminho, por exemplo, do Guilherme Leite, que se criou a Saloia TV. Não, já pensou nisso? Pensei, e assim que, olha, vou-lhe dizer, eu sou muito sincero nas coisas que digo. Como tenho vou fazer 73 anos, estou com ideias de vender esta propriedade. Vendendo isto, eu tenho que fazer qualquer coisa. Eu tenho o meu estúdio, porque em Lisboa tenho um estúdio já preparadinho, pronto a funcionar. De televisão também ou de áudio? Televisão, com painéis de croma, com tudo preparadinho, com iluminação, com teias, com câmaras, com tudo. Tenho lá tudo, tenho uma Tricaster, tenho tudo preparadinho para fazer. Que é para depois aí então comunicar com as pessoas que gostam de me ouvir. Aqueles que não gostam de me ouvir estão à vontade para desligarem. É o encanto do século XXI, não é? Claro. Não são obrigados a acreditar em mim, a gostar de mim. Eu até não gosto. Eu tenho uma cantiga que digo, não me amem porque eu não gosto. As pessoas não sabem. Das minhas cantigas pouca gente conhece, mas esta é assim, uma coisa que diz assim. Quero ser livre e sincero, sem crença de ver oposto. Prisões nem de amores quero, não me amem porque eu não gosto. Quando canto no que... Isto é de Fernando Pessoa. Diz, porque verdadeiramente sentir é tão complicado que só andando enganado é que se crê que se sente. Porque verdadeiramente sentir é tão complicado que só andando enganado é que se crê que se sente. Portanto, está a ver. Eu já digo isto porque já cantei isto, foi em 82, em 1982. O problema não é a minha pessoa que está em causa. Eu quero ser simples e igual, quero ser livre e sincero, sem crença de ver o oposto. Prisões nem de amor as quero, não me amem porque eu não gosto, que é o que dizia Fernando Pessoa, portanto, o poema de Fernando Pessoa e que eu subscrevo. Portanto, a minha ideia não é o meu eu, pessoa. É a mensagem. É o que eu tenho para dizer, é aquilo que eu andei aí a ver. Porque eu, tal como Pessoa dizia também, é com os olhos que se aprende. E eu não posso ignorar aquilo que vi em toda a minha vida. E aquilo que vejo a toda a hora. E como nunca ceguei, como digo também num dos poemas meus, por isso, como nunca ceguei, consegui tudo o que sei a viajar sem sair daqui. A ideia toda é que, se vemos, ouvimos e lemos, como dizia a mãe do Sousa Tavares, não podemos ignorar. E eu, para estar bem comigo, para ser honesto comigo próprio, não posso calar estas coisas. Porque eu vejo as pessoas aí a trabalhar, eu vejo nos olhos delas a desgraça. Eu vejo que viver em Portugal neste momento, como viver noutros países,
não é muito diferente de outros países, tirando aqui. Viver em Portugal é um autêntico inferno. E as pessoas, coitadas, vão se adaptando, fazem tudo, tiram-lhe isto, dão-lhe mais uma chicotada e elas aguentam mais uma chicotada e aparecem, porque são cada vez mais vivaços a ir buscar o trabalho deles, a tirar-lhes o suor. Pois cada um pinta-se da cor que lhe apetece, cada cor seu pedalar, como dizia, cada cor seu paladar, como dizia o anúncio, e é assim que nós estamos vivendo. Eu não vou fazer de maneira nenhuma, não vou deixar de ser aquilo que sou, independentemente de haver quem se sinta atingido e que eu peço imensa desculpa, mas não me dou por culpado. Acho que é no mínimo justo, Paco. Paco, as pessoas que sentem a sua falta, e eu acredito que haja uma legião de pessoas a chamar por si, acredito que nas redes sociais, que nas compras, quando vai a Lisboa, quando tem 2 ou 3 pessoas, se calhar começa-se a rodear muita gente à sua volta. Onde é que eles conseguem matar essa saudade? Onde é que eles o encontram? Olha, eu cá... Pelo menos até começar este projeto. Pois, eu cá em Portugal sinto-me, como tantos outros cantores, sinto-me estrangeiro. Mas, por exemplo, vou sair daqui para o estrangeiro, sinto-me português. Porque já fui, neste tempo todo em que fui vetado fui proibido de cantar praticamente, pelos órgãos de comunicação mais importantes, ou seja, a RDP, a RTP, os outros não posso dizer nada porque são privados. Mas quando eles por ordem do Almerindo de Marcos, proibiram porque eu fiz uma cantiga. Fiz uma cantiga e escrevi do Almerindo e discuti com ele, chamando-lhe incapataz. Porque ele era o capataz da televisão, não era presidente da televisão. E eu até lhe chamei incapataz porque até nisso ele estava a ser incompetente. Porque ele foi para lá para despedir pessoas e para impor o seu absolutismo ideológico, que não se sabe bem o que é, mas sabe que é só. O que eu desde esse tempo foi eu que sempre cantei, canto aqui todos os dias, tenho aqui tudo preparado e vou cantar lá fora. O Paco queixava-se que já não o chamam como... Não, ou quando chamam, quer dizer, chamam para solidariedade, estou sempre a fazer todas as semanas, faço. E nunca nega. Nunca nego, até porque não tenho mais que fazer e gosto de cantar, não é? E faço outras coisas. Agora, a última vez, eu vou-lhe dizer onde é que eu noto. Noto, por exemplo, que eu fui aos Estados Unidos cantar. Fui cantar a Newark e depois fui cantar a outra terra chamada Bridge. Como é que se chamava? Ainda te lembras? Não te lembras? Era a 100 e tal quilómetros. E vi as salas completamente esgotadas e toda a gente a cantar. Toda a cantar as minhas canções. Isso é a minha grande alegria. Há alguma canção que custe cantar? Nada. É porque às vezes há canções mal amadas pelos autores. Não, eu tenho algumas canções mal amadas, mas não as deixo de cantar nunca. Porque são muito queridas pelas pessoas. Pois. E eu, regra geral... Mas enjoa-se. Eu já ouvi as duas fações. Eu já vi músicos a dizer que não, porque eu reinvento a cada vez que a toco, e já ouvi tipo, é só esperar que aquilo acabe. Mas... Eu tenho... Olha, por exemplo, eu vou fazer aqui uma confidência. Uma das minhas canções mais célebres é o livro chamado Inês. Que em todo o lado eu tenho que cantar, tal como o Elvas ou Elvas, e tal como a Ternura dos 40, a minha Quinta Sinfonia, o Lá Longe... Ou Elvas ou Elvas, que está a dizer erradamente porque se chama A Minha Cidade. A Minha Cidade, precisamente. Eu adoro, porque é um problema de autor, não é? Porque toda a gente canta, diz que o título da música não é o... Elvas ou Elvas, pois. A força que a música teve na altura. Mas o livro chamado Inês era uma cantiga fraquita. Fraquita porque é muito ingênuo sobre o amor. A minha ideia na altura era uma ideia de dizer que a mulher é como um livro. Logo aí, antes de se folhear, tem beleza, tem doçura, que mistério tem no olhar, mas depois do livro lido, é o tal problema de a mulher ali é posta como se estivesse numa prateleira. E a mulher não é isso. Eu hoje... Tem uma visão diferente. Completamente. Na altura fiz aquilo... Mas é obrigado a cantá-la. E canto com todo o respeito pelas pessoas que gostam dela. Mas eu hoje, se a fizesse, falo-ia de outra maneira. Portanto não punha o livro de se folhear, não é? Agora, enfim, essa é uma das minhas mal amadas, mas canto-a sempre. O Paco concorda com a afirmação que diz que em tempos de crise se escreve muito melhor música? Sim, muito melhor música, muito melhor texto, porque o bem-estar não é criativo. Não há os grandes escritores.
Os grandes músicos não foram os dandies, os burgueses, nada disso. Não. São sempre pessoas sofridas. Eu acho que se o Fernando Pessoa, aquele genial escritor e português, se tivesse tido uma vida como teve o António Ferro, escreveria como o António Ferro. Eu digo isto porque nós somos a nossa circunstância, como diria o Gasset, diria o outro que também se referiu no mesmo modo, não se sabe bem de quem é, se é do... Mas o importante é um cigano que nasce numa família cigana. Se tivesse nascido naquela família e vindo para a nossa, ele não era cigano. O que o torna cigano é a vida, é aquele sítio, aquele caminho que ele começou por trilhar. E, portanto, ele vai ser cigano como o pai e como a mãe. Mas um cigano é um ser humano igual a nós, em todos os aspectos. Como todos os seres, desde a Somália aos aborígenes, todos eles são iguais. O problema todo é o espírito que o encarna. E o espírito que o encarna está ali à volta deles. Portanto, eu quando digo nas minhas canções que fiz sobre ciganos, e fiz muitas sobre ciganos, fiz uma cantiga para o Ricardo Ribeiro, que é a minha visão sobre os ciganos. É uma coisa inédita. Se eu fosse capaz de cantar agora, até lhe cantava e vocês depois o deitam fora se quiserem ou não. Mas é uma cantiga que se chama Cigano Nasci, que é mais ou menos... Não sei se ouve bem depois assim. Por esconsas estradas, banido pelo que sou, depenando pragas, as que sofro e as que dou. Em luta com Deus, pelo dever e pela dor. Céu ou inferno, ser escravo ou o que sou. Cigano nasci, igual que Jesus, num leito de palha, com a mesma cruz e daquela mulher a que Deus condenou ao sacro martírio do abandono à dor. Um burro também me fez companhia, como aquele da Virgem Santa Maria. Do Pai nada sei, nunca o conheci, por isso não creio em quem nunca vi. Sem pátria nem lei, vou de fronteira em fronteira, bebendo horizontes da tal prometida terra, a do ser igual na absoluta dimensão, com machos e fêmeas sob a mesma condição. Cigano nasci, igual que Jesus, num leito de palha, sob a mesma cruz e daquela mulher a que Deus condenou ao sacro martírio do abandono e à dor. Um burro também me fez companhia, como aquele da Virgem Santa Maria. Do Pai nada sei, não o conheci, por isso não quero em quem nunca vi. Está a ver? Esta é uma cantiga feita, é aquilo que eu penso dos ciganos. Se eles tivessem nascido não naquele presépio do burro, do gado e da ignorância forçada, que seriam iguais a nós em todos os aspectos, como nós seríamos iguais a outros que nos estão acima se tivéssemos nascido naquele sítio. Paco, o tempo está sempre contra nós, é uma tristeza. Eu quero lhe fazer a última pergunta, que é: que conversa é que ficou por acontecer? Com quem é que gostaria de ter conversado e até agora não conseguiu?
Para já gostaria de ter conversado com o Einstein, com o Pablo Neruda, com, com algumas pessoas, com muitas, mas eu acho que o que aconteceu aqui está dentro do tempo que nós fizemos, deste espaço. Acho que não volta a acontecer nunca mais. São coisas que nascem aqui e morrem aqui. Paco, muito obrigado. Quero agradecer-lhe por esta simpática conversa que vamos continuar e que provavelmente repetiremos para outro programa, a segunda parte desta conversa. Sempre que for preciso. E quero agradecer-lhe pela recepção, tanto do Paco como da família toda aqui do Monte. E quanto a si, senhora e senhora telespectadora, quero-lhe agradecer por ter feito parte desta conversa com Paco Bandeira, músico, intérprete, homem e mente livre. Aconselho-o a tentar encontrar estes novos canais de comunicação onde o Paco já está. Há muitas músicas novas, há muita coisa a acontecer. Persiga esta carreira que tem ainda muito para dar. E quanto a nós, voltaremos para a próxima semana para mais uma conversa com. Até lá.